Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo da nossa série. E nós estamos trabalhando aqui com um mini curso de Kubernetes, onde eu estou te ensinando os primeiros passos com Kubernetes, como que você consegue navegar, né, como que você consegue administrar o seu cluster. Eu preparei para a aula de hoje o nosso conhecimento de todos os vídeos dessa série até agora. Não estou concluindo o treinamento ainda não, temos mais aulas, mas só para que você entenda até que ponto nós já chegamos do nosso treinamento. Eu já te ensinei a criar deployment, já te ensinei a criar secret, já te ensinei a criar config map, a criar variáveis, e com essas informações nós vamos então construir agora uma aplicação rodando o WordPress. Eu vou subir uma aplicação do WordPress que vai armazenar as informações dentro de um banco MySQL e depois nós vamos conseguir ter acesso aí à aplicação usando o Port Forward. Nós ainda não aprendemos o Ingress, mas até chegar lá eu já vou demonstrando para vocês como podemos usar como exemplo as nossas aplicações. Então vamos ali para o nosso terminal e eu vou te mostrar exatamente como criar. Aproveitando, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você receber a notificação de todo novo vídeo, tá, que é lançado aqui dentro do nosso canal. Se você tiver algum comentário, coloque no nosso comentário, isso ajuda a enganjar mais esse vídeo e nós alcançarmos mais e mais pessoas. Eu não estou vendendo curso nenhum aqui, eu apenas estou te ensinando tudo aquilo que eu realmente aprendi, né? Eu trabalho com container desde 2013, né? Peguei bem no início ali dos projetos de Docker, trabalho com OpenShift, né, há um bom tempo já, desde a versão 2 do OpenShift, né, e atuo hoje diretamente com treinamentos oficiais do OpenShift. Então eu tenho um conhecimento, por isso eu estou passando para vocês, né, e eu quero que realmente a gente consiga difundir bem esse cenário. Então deixa de falatório, vamos ali para o nosso terminal poder criar então essa nossa aplicação. Bom, então agora nós vamos criar antes de criarmos aqui a nossa aplicação, eu vou criar com vocês primeiro uma secret. Eu vou criá-la de forma diferente agora, porque a secret que eu vou criar, eu vou aproveitar ela tanto para o MySQL, como também para o WordPress. E aí nós vamos aprender a criar usando o prefixo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, kubectl create secret. Essa secret ela vai continuar sendo do tipo genérica, vamos chamá-la de MySecret, pode ser a mesma. Como eu deletei a outra secret, essa daqui não vai interferir, tá? Porque eu não posso ter duas secrets com o mesmo nome, tá bom? Então, ó, from literal, eu vou criar então uma chamada aqui de root password. Vou aproveitar aqui o histórico e observe então ó, que agora eu estou criando a chave que eu estou criando é root password. Está tudo minúsculo, não tem problema, tá? Eu vou salvar desse jeito mesmo. Observe então que eu coloquei os mesmos valores. Para outra chave aqui eu estou criando uma chave chamada user e ela tem o usuário WordPress. Aqui no literal também vou criar o password. Então veja que eu estou criando as mesmas chaves que agora tudo minúsculo, tá bom? É intencional mesmo criar dessa forma porque eu quero demonstrar outro método de criação. Eu poderia criar uma secret para o MySQL e uma outra secret para o WordPress, mas aí eu teria duas secrets para poder gerenciar. Dessa forma eu tenho apenas uma secret e eu vou gerenciar com as duas, tá? Usando para que as duas aplicações utilizem a mesma secret. Bom, criado então minha secret, ela ficou semelhante à outra, tá? Se a gente rodar aqui um kubectl get secret, você vai ver que ela existe aqui dentro, tá bom? Tá lá do mesmo jeitinho, ó, menos secret, tá? Mesmo jeitinho, ela guardou os dados, só que agora tudo em minúsculo. Bom, eu vou criar então agora o meu banco de dados, o meu MySQL. A gente tem para isso aquele nosso arquivo MyDB que nós criamos no vídeo anterior, né? E aqui ele está subindo ó, o MySQL e eu estou fazendo referência aqui para uma secret. Só que isso aqui eu não quero mais, ó. Eu vou tirar, vou deixar só até aqui. A gente sabe que se eu deixar só até aqui vai dar erro, tá? Mas é isso mesmo que eu quero. Eu quero que dê o erro para que a gente corrija, subindo então a minha secret como variável aqui dentro. Eu vou mostrar outra forma de subirmos. Então, vamos fazer isso, ó. kubectl apply-f MyDB. Vou criar então a minha aplicação. Ela vai dar erro, tá? Então, ó, se a gente der um get pods aqui, olha lá, deu erro porque não tem as variáveis carregadas. Isso nós vimos na aula do MySQL, na aula de variáveis, né, que eu ensinei. Bom, então se você pegar agora e fizer isso aqui, ó, kubectl
setEnv, eu consigo então adicionar, configurar uma variável em quem? No meu deployment. Qual o nome do meu deployment? O deployment aqui se chama mydb, tá? E eu vou utilizar para isso, ó, como referência, aqui eu coloco --from, eu vou utilizar então a minha secret, chamada de mySecret. E eu vou utilizar essa sintaxe aqui, ó, prefixo MySQL underline. O que eu estou dizendo para ele? Que ele agora vai carregar todo o conteúdo da minha secret e vai criar uma chave. E essa chave vai usar um prefixo MySQL. Então lá dentro eu criei uma chave chamada user. Então ele vai pegar MySQL underline e user. Só que lá dentro o user está minúsculo. Então, como eu coloquei aqui o meu prefixo como maiúsculo, ele vai modificar. Olha o que vai acontecer aqui quando eu der Enter. Ó. Ele me dá um warning dizendo que a chave database, ele transformou ela, né, em database maiúsculo. E ele adicionou esse prefixo. Então, na verdade, agora eu tenho a variável MySQL underline database. O mesmo ele fez para o host, o mesmo fez para o password e para o root password e para o user. Então ele criou todas as variáveis ali dentro. Se eu der um get pods agora, o meu pod está rodando, tá? Ele recriou o pod adicionando essas variáveis lá dentro, usando o prefixo. Bacana? Bom, por que eu fiz dessa forma? Porque agora eu vou criar, vamos pegar aqui o nosso deployment, YAML, e aí eu vou criar aqui uma aplicação, tá? Vou criar aqui, não uma app, porque eu já tinha criado ele, vamos dar um outro nome aqui, vamos chamá-lo de MyWeb, tá? É um nome qualquer aqui, apenas o nome de um arquivo, eu estou copiando o meu deployment, e aí vamos fazer alguns ajustes aqui dentro. Eu vou subir então o meu MyWeb, vou substituir, vou aproveitar aqui o Vim, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Eu vou pegar o Vim, vou substituir, pegando aqui, ó, substituindo todo my deploy. Eu quero que se chame agora, vamos dar o nome de WordPress. Beleza? WordPress. Então, alterei. Aqui no nome da aplicação também eu vou alterar. Vou chamar de WordPress. Tá? Então, vou criar o WordPress. A imagem que eu vou utilizar a imagem do WordPress. Tá? Assim como o MySQL, o WordPress ele também permite que eu adicione algumas variáveis. Só que ele sobe mesmo que a variável não seja declarada. Porque na hora que você abrir a primeira vez a página, ele vai te solicitar essas informações. Qual a variável, qual o banco de dados, qual o usuário, qual a senha do usuário. E essas informações eu posso passar para essa imagem do WordPress como variável. Se eu passar como variável, ele não vai me perguntar. Ele apenas vai passar aquelas outras etapas de instalação. Então aqui eu vou também diminuir para uma réplica, tá? E está pronto o meu arquivo do WordPress, tá bom? Eu não passei as informações do banco, mas eu vou utilizar o setEnv para adicionar também as minhas variáveis aqui dentro, beleza? Então olha só, kubectl, apply-f, MyWeb, vamos criar a aplicação, pronto, ela está rodando, né? Ele deve estar criando, vai baixar a imagem e tudo mais, vamos acompanhar então essa criação, olha só, kubectl, get pods, vou colocar aqui o what, né? Rodando, olha lá, está em container create, não vai dar erro, tá? Ele pede as variáveis, mas se as variáveis não forem passadas, ele vai criar mesmo assim a minha aplicação. Então ela não chega a dar erro. Enquanto ele vai carregando aqui, vamos ver como ficou o deployment lá com as variáveis carregadas. Esse daqui de cima, ó, kubectl, describe, olha só o comandozinho describe, e eu quero ver quem? O pod, barra, e aí vamos passar o mydb, tá? Então vamos dar enter aqui, e observe então ó, que ele carregou algumas variáveis aqui dentro, ó. Ele carregou a variável, olha o conteúdo, ele não traz o conteúdo aqui, ele me fala que está dentro de uma secret chamado MySecret. Então os dados não ficam em texto puro, os dados estão vindo de uma secret. Ele carregou todas elas, ó, MySQL Database, MySQL Host, Password, e, ó, todas elas foram carregadas aqui. Bom, se eu fizer isso aqui com o meu WordPress, ele ainda não subiu, né? Então, ou seja, não tem as variáveis. Então, vamos subir agora, ó, kubectl, vamos passar o setEnv, deployment, WordPress, ok? Eu vou pegar exatamente a secret, MySecret, o prefixo eu vou utilizar o
WordPress_DB. Por que eu estou passando dessa forma? Porque lá na documentação, se a gente acessar aqui, ó, procurando, vamos voltar aqui, eu vou procurar aqui, eu estou no hub.docker, para quem não acompanhou lá o vídeo do MySQL, eu mostrei que essa aqui é a página onde tem o repositório das imagens, e aqui eu consigo então pesquisar, né, pela imagem. Vamos procurar então por WordPress, e ele vai trazer o projeto do WordPress. Esse primeiro aqui que está certificado, ele tem um Docker, imagem oficial do Docker, então eu vou clicar nele. Tá? E ele aqui vai me mostrar exatamente, ó, as informações aí para subir o meu WordPress, né? Ele vai dar alguns exemplos de como subir e ele traz aqui, ó, ele precisa do WordPress DB Name. Aqui ele mostra outras variáveis, ó, que eu teria que passar. Então, como eu já criei a secret, por isso que eu falei que eu vou utilizar a secret para os dois ambientes aqui, tanto para o banco de dados como também para a criação aqui do meu, da minha aplicação. Então, eu consigo subir da mesma forma que eu fiz com o MyDB, né, o MySQL. Então ele vai subir como prefixo, aonde ele pegar, por exemplo, a chave user, ele vai colocar word, _db, _user, e ela vai transformar em maiúsculo. Olha o que ele mostra aqui, ó. Exatamente, ó, database, ele teve que transformar para maiúsculo, o host para host maiúsculo, password, root password e o user. Então ele carregou todas elas, né, fez a atualização aqui. Aqui em cima ele já subiu a minha nova imagem. Se a gente rodar agora um kubectl describe pod, e a gente pedir aqui o pod do WordPress, nós vamos ver exatamente que ele subiu as variáveis também, ó, colocando o WordPress DB _, tá? O fato do prefixo estar maiúsculo, ele transformou todas as chaves em minúsculo para maiúsculo, tá? Então ele já deixou nesse formato. E agora nós temos a aplicação rodando. Para conseguir ter acesso, nós vamos precisar, na verdade, aqui agora, configurar o serviço para o MyDB. Então vamos criar aqui, ó, kubectl expose, vamos expor aqui o deployment do meu MyDB. Ele vai escutar na porta 3306 e o target port também 3306, que é a porta do MySQL. Vamos dar Enter, criamos então o serviço para o MySQL. Então, kubectl get svc está rodando aqui, ó, o MyDB. Tá? Kubectl get endpoints, ele está apontando para o container. Tá? Aqui em cima eu vou até deixar rodando assim, ó, -o wide, né? Para facilitar aqui, só para a gente visualizar o IP, ó. Então, 10.244.1.6 é quem? É o meu MySQL, tá? Esse meu container. Vamos criar também agora para o WordPress, o serviço. Então, kubectl expose deployment WordPress. O WordPress vai escutar na porta 8080 e a porta do container é na porta 80. Também o protocolo é TCP. Vamos dar Enter. Mesma coisa agora, ó, kubectl get svc, ele criou o meu serviço, o WordPress. Vamos ver então agora o endpoint. O endpoint está apontando para o IP 10.244.2.7, exatamente quem? O meu WordPress. Tá? Como nós não temos ainda o serviço do Ingress, vamos ver funcionando então usando o port forward, que nós vimos também na aula anterior. Né? Então, ó, kubectl port forward svc, eu vou passar agora o WordPress, eu quero escutar na porta 8080 e quero que ele encaminhe para o serviço na porta 8080. Então vamos dar Enter, ele está escutando. Vamos acessar então agora o localhost 8080. Ele deve carregar, então, ó, a configuração do meu WordPress. Vamos ver se funciona. Ele vai ter que salvar tudo isso dentro do banco, né? Ó. Português do Brasil, vamos avançar. Se tudo correr bem aqui, ele tem que salvar essas informações. Título do site. Site de teste. Tá? Então, ó, estou subindo aqui meu site de teste. Nome do usuário. Vou criar o usuário admin. Vou colocar aqui a senha. Uma senha segura. Ok? Vou informar para ele que essa senha é fraca. Ele diz, ó, tá muito fraca a senha, né? Então eu vou colocar aqui a senha muito fraca e aqui eu vou criar um e-mail, tá? Eu vou colocar um e-mail fictício aqui. O ideal seria um e-mail correto, mas como é só uma aplicação para teste, admin, colocar assim, ó, mydomain.com.
Bacana. Bom, não quero que os serviços de indexação do site peguem isso aqui, tá? É só realmente para não... É uma aplicação de teste, tá? Não dependo dessas informações. Então, ó, criamos, pronto, ó, com sucesso. Ele adicionou essas configurações. Vamos então entrar dentro do painel de administração. Vou passar aqui, ó, admin é o nome do meu usuário e aquela senha ali que eu coloquei, né? A senha segura. E ele já deve abrir o painel de administração do MySQL. Tá aí, prontinho, né? Já consigo. Vamos ver aqui o site, por exemplo, ó, visitar aqui o site. E aqui ele vai me mostrar o template de padrão ali que ele traz, né? Um template de demonstração do meu WordPress, ó, rodando perfeitamente, tá? E aqui você consegue fazer tudo, instalar os plugins, tudo como a gente fez, né? Como deveria ser feito, né? Ou seja, a aplicação funcionando aqui com o WordPress. Bom, pessoal, então nessa aula eu quis mostrar para você até que ponto nós já chegamos dentro do nosso curso. Já aprendemos a criar o deployment, aprendemos a criar variável, aprendemos a criar secrets e você já conseguiu subir uma aplicação que daria até um pouco mais de trabalho para subir, né? Um WordPress, essa aplicação escrevendo dentro de um banco de dados. Então são duas aplicações ou dois containers trabalhando juntos. É isso que eu queria mostrar para você, para te motivar a continuar no nosso curso. Então se inscreve, ativa o sininho para você não perder mais nenhuma aula. A ideia é que daqui para frente a gente comece então a se aprofundar mais nos recursos. Chegamos até aqui a parte básica, né, do nosso treinamento, então você já tem uma base do que é o Kubernetes, de como subir aplicações no Kubernetes, mas daqui para frente vamos avançar um pouco mais nos nossos conhecimentos, tá? Tem muito mais coisas ainda para vermos e isso vai ser feito aula a aula, tá? Dia após dia dentro dessa playlist. Eu te aguardo, até a próxima aula.